caracterize o contexto de trocas desiguais, explicando essa forma de extração do excedente econômico. A extração do excedente econômico ocorre através de um sistema econômico desigual, onde o poder econômico, político e tecnológico está concentrado nas metrópoles, e as colônias de exploração enviam as matérias-primas para as metrópoles fazerem os produtos manufaturados e de mais valor. Acerca dos 4 pontos essenciais da prática do mercantilismo, apresente brevemente cada um deles, pontuando a diferença entre a perspectiva do Estado absolutista e suas regiões de dominação política, em especial das colônias de exploração. Os 4 pontos essenciais da prática do mercantilismo eram o metalismo, a balança comercial favorável, o nacionalismo econômico e o colonialismo. A diferença é que nos estados absolutistas, o mercantilismo buscava fortalecer a economia nacional e consolidar o poder do monarca. E nas colônias de exploração, o mercantilismo servia para extrair riquezas e manter a dependência das colônias economicamente e politicamente nas metrópoles. Apresente as principais diferenças entre França e Inglaterra no processo de ascensão de potência hegemônica durante o sistema econômico comercial. A Inglaterra consolidou sua hegemonia comercial por meio do controle das rotas marítimas, do desenvolvimento industrial e da expansão colonial, enquanto a França, mesmo tendo força militar e política, foi limitada pela estrutura feudal e pela centralização do poder absolutista, que restringiu o crescimento do comércio da burguesia. O surgimento do capitalismo está relacionado com a primeira Revolução Industrial ou com a segunda Revolução Industrial. Surgiu na primeira Revolução Industrial, onde foi feita a substituição do sistema comercial a partir da produção fabril, marcando o início do capitalismo. Explique a mudança na composição do capital a partir da segunda Revolução Industrial. A mudança na composição do capital a partir da segunda Revolução Industrial foi a tendência a ser monopolista, concentrando o processo de eliminação de concorrência. Entre aspas, capital maior engole capital menor. Descreva sobre as características do processo de industrialização tardia, com foco nas características gerais que o autor apresenta sobre a chamada industrialização fora da Inglaterra. A industrialização fora da Inglaterra foi caracterizada pela dependência externa, intervenção do Estado e exploração do trabalho, com foco nas exportações e concentração do capital em monopólios. Acerca do que o autor descreve sobre liberalismo econômico, apresente as principais contradições apontadas sobre esse processo no início do desenvolvimento do capitalismo. As contradições do liberalismo econômico estão na defesa da livre concorrência e da não interferência do Estado. Porém, na prática, houve exploração dos trabalhadores, concentração do capital e desigualdade social. Explique por que o sistema feudal também pode ser chamado de um sistema funcional. O sistema feudal pode ser chamado de sistema funcional porque suas funções sociais eram divididas em trabalhar, rezar e lutar. Essas 3 funções sociais mantinham o funcionamento da sociedade da época. Explique se o caráter de funcionalidade no sistema feudal estará presente ou não durante todo o período do século V ao XIV. Não, o critério de funcionalidade, em sua característica essencial, foi desagregada com a depressão econômica que ocorreu com a crise geral impulsionada pelas crises agrária, monetária e demográfica, e o colapso do sistema econômico funcional. Portanto, o caráter de funcionalidade não esteve presente em todo o período do século V ao XIV. Porque o período entre os séculos XIV e XV pode ser caracterizado como um período de crise e de crescimento. Com a depressão econômica que resultou o colapso do sistema funcional e a desagregação do critério de funcionalidade, os senhores laicos e a igreja não estavam conseguindo sustentar a expansão, assim resultando em uma crise de crescimento. Apresente as principais características do período senhorial, que proporcionaram um processo de crescimento dentro do sistema feudal. As principais características do período senhorial que proporcionou o crescimento no sistema feudal foi os avanços agrícolas, melhores condições climáticas, ausência de grandes epidemias, crescimento populacional e expansão territorial. Relacione os principais fatores que levaram às crises agrária e demográfica. Crise agrária. Más colheitas, que resultou em fome e epidemia. Crise demográfica, a peste negra dizimou cerca de 25 a 35% da população europeia.
Como ocorre o processo de fortalecimento das monarquias durante a depressão econômica? Com a falência da funcionalidade dos senhores laicos e da Igreja e a combinação economia senhorial e critérios de funcionalidade, não sustentando a expansão, há uma crescente intervenção das monarquias nacionais na vida econômica. Quais são os 3 principais pontos balizadores que marcam o cenário econômico dos séculos XV e XVI na Europa, que surgem a partir do processo de depressão do século XIV? A falência da funcionalidade dos senhores laicos e da Igreja, incapacidade das 2 categorias de homens livres cumprirem as funções específicas, crescente intervenção dos estados na vida econômica, perda progressiva do papel de suas funções por parte dos senhores e da Igreja, dando espaço para a ascensão das monarquias nacionais, e o apogeu das sociedades comerciais privadas. Teve a ascensão da burguesia, com o controle da economia por meio das empresas comerciais, com o apoio dos estados que concediam monopólio comercial e grandes companhias de comércio com organizações privadas que dominavam a produção, distribuição e consumo.